sem a prática, e como nós vimos durante todos esses meses, e eu concluí no dia de ontem dizendo que essa prática demanda coragem, demanda valentia, demanda ousadia, demanda uma fé resiliente, com fidelidade. A palavra fé é aquela que designa o significado de fidelidade. Fé sem fidelidade não produz o fruto essencial da sua etimologia de raiz original. Fidelidade, prática. Eu me torno a conclusão do ensino na encarnação dele na minha vida. Quando, pois, Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Vocês vejam a diferença entre Jesus como mestre e os nossos mestres acadêmicos, que é o que inevitavelmente as multidões irão evocar quando ficaram maravilhadas da sua doutrina, que era mais sublime do que tudo que eles tinham ouvido dos melhores mestres de Israel. Gamaliel estava vivo naqueles dias, mas Gamaliel era um boy scout, era um escoteiro perto de Jesus. Os grandes mestres da geração anterior à de Jesus, como o Rabino Hillel ou Shammai, eram meninos perto disso aqui. E as multidões estavam acostumadas com os rabinos das sinagogas, ensinando o que os rabinos de Jerusalém, mais afamados e mais respeitados e mais academizados, ensinavam. As multidões, quando ouviram aquilo ali, se maravilharam, disse, meu Deus, como diz o Salmo, os céus estão destilando sabedoria, está chovendo graça, luz, entendimento. O que é isso? E olha a comparação inevitável que eles fazem. Porque ele não ensinava um grupelho. Ele não era acadêmico de grupelhos, de um grupinho. Ele não era um mestre gnóstico, que escolhia apenas os mais intelectualizados e que tinham capacidade de ser iniciados e então aprenderem os mistérios que ninguém mais teria condição de aprender, nem de alcançar, nem de atingir. Com Jesus, tudo isso está morto. As multidões ficaram maravilhadas da sua palavra, do seu ensino, da sua mensagem, da sua doutrina, porque ele as ensinava as multidões como quem tem autoridade. Tem autoridade. E a autoridade é essa coisa imponderável que procede da junção entre o ensino e a encarnação. É daí que vem a autoridade. Não vem do grito, não vem do tom da voz, não vem da performaticidade. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, que foi um dos meus predecessores na fé, junto com meu pai, me dizendo que quando ele era aluno do Seminário Presbiteriano de Campinas, um dia ele viu o esboço de um amigo dele, onde que o esboço é, até o dia de hoje, para a maioria dos pregadores, o que o cara escreve ali, para ele não se perder durante a mensagem no púlpito. Um papel, 2, 3, 4, dependendo. Tem uns até que escrevem quase a mensagem inteira e leem. Mas outros ficam presos a uma página ou duas. E esse amigo dele botou argumento 1, como entre os presbiterianos tem um exórdio, uma introdução, supostamente para chamar a atenção, é a arte da pregação, a homilética. Sempre achei tudo isso patético, desde garoto. A arte da pregação. Eu nunca quis saber da arte de pregação. Eu sempre quis saber de outra coisa, da palavra em mim.
Mas, enfim, cada um é cada um. E o amigo dele fez o exórdio introdutório. Aí os presbiterianos pregam em geral com 3 pontinhos. E para cada ponto pode ter até 3 subdivisões sob cada ponto. Se passar de 3 pontos, eles já acham que fica tudo muito confuso e ninguém vai aprender nada. E você não encontra nenhuma dessas coisas em Jesus que vai deixando um assunto levar a outro assunto, é interrompido e responde que foi a interrupção, volta aonde ele quer voltar e continua e prossegue aonde ele quer chegar. Foi assim que eu aprendi com ele, é assim que eu faço com você e farei até o último dia da minha vida. Mas olha o que as multidões que estavam maravilhadas pensaram. Ficaram perplexas porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Que é essa junção, é esse casamento, é essa geminação entre o conteúdo, o conceito, que para ser poderoso tem que ser verdadeiro, tem que emanar não da preferência do pregador, como eu disse ontem. Pode ser em meu favor ou pode até ser contra mim, eu só não posso selecionar. Eu não tenho nenhuma prerrogativa de escolher seletivamente o que me agrada. O Evangelho é todo, e é um todo, e eu não posso tirar nada dele. Nem a ele acrescentar coisa alguma, nem dele tirar coisa nenhuma. Senão eu sou um adulterador da palavra de Deus em Cristo Jesus, e Deus me livre disso. Quando eu adulterei, e eu mesmo declarei, eu declarei dizendo, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Agora eu estou declarando a vocês a verdade contra mim. E jamais me justificarei. O que eu estou fazendo é contra o Evangelho. E o Evangelho está me batendo, vai me bater, vai me ferir, vai me curar. Agora, eu não vou relativizá-lo para tentar acomodá-lo à minha circunstância no momento, ou à circunstancialidade do meu capricho pecaminoso. Ontem eu repeti isso diversas vezes com outras palavras. E a que eles, as multidões, compararam Jesus com quem? Ele as ensinava como quem tem autoridade, onde a encarnação e o ensino se tornam um. Todo mundo que olhava para ele via no brilho dos olhos dele que era assim que ele era, do jeito que ele estava ensinando. Era aquilo que ele praticava. Ele não estava olhando para as nuvens para dizer, e agora, o que eu digo para eles? Que anotação é que eu fiz? Deixa eu ver mesmo o que eu estou esquecendo. De modo algum. Aquilo transbordava. Era ele. Cada célula dele era o que ele ensinava. Aquele era o sangue dele, como ele vem a dizer em João 6. Aquela era a carne dele. O ensino dele, ele compara a carne e ao sangue dele. Como a minha carne, bebam o meu sangue. E quando ninguém entendeu o que ele estava dizendo, ele disse, eu não estou falando de vocês darem dentadas no meu corpo, nem fazer transfusão de sangue, não estou falando de vampirização, nem de antropofagia. A carne para nada aproveita. As minhas palavras, ele diz, é que são espírito e são vida. Por isso a autoridade é esse casamento que todo mundo vê quando você chega, você não precisa dizer nada. Chega um tempo e um ponto na sua vida que de longe as pessoas enxergam quem você é, o que você carrega, como os seus olhos brilham, até o seu andar, até o seu movimento, até o seu virar de cabeça, a sua observação, o seu silenciar, qualquer coisa, o que você diga e até o que você não diga. E frequentemente o que você não diz é mais veemente do que o que você diz.
Isso é autoridade, é quando essas coisas criam a sua junção inseparável no ser da gente. Aí a autoridade eclode. Aí o poder superior emana. Aí o impacto devastador acontece. Aí a inquestionabilidade se manifesta. Aí a irreversibilidade do que se ouviu e entendeu está presente. Se você quiser dizer não vou prosseguir, você não vai prosseguir, mas carregando as implicações daquilo sobre a sua vida e até contra a sua existência. Porque você entendeu e você não quis. É a autoridade. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, não como os teólogos, não como os escribas, não como os doutores, não como os acadêmicos, não como os senhores do saber, não como os reis da letra, não como os reis da exegese, não como os reis da homilética, não como os reis da pseudo-hermenêutica, não como os reis da história sagrada. Aquilo com que Jesus não tem nada a ver é com o sagrado. Isso é uma palavra que quem entendeu o Evangelho deveria banir da sua boca, porque tem a ver com aquilo que os homens designam. O sagrado é uma construção humana, é um relicário. O santo é o que é fruto da verdade do que é praticado. Isso é o santo. O sagrado é aquilo que a gente atribui a alguma coisa e não vale nada. Não presta para coisa alguma a não ser para nos tornar religiosos e nos iludirmos mais ainda. De modo que quando eu vejo uma pessoa dando muita ênfase no sagrado, eu já sei que o evangelho não entrou por inteiro ali. Não entrou mesmo. Porque uma das primeiras conclusões simples, você não precisa de muito estudo não. Eu aprendi com meu pai assim que eu me converti. Que o sagrado era coisa da religião e o santo era de Deus em nós. E isso não podia ser misturado, e que nós não tínhamos nada a ver com o sagrado. Até a palavra sacrifício vem de sacro ofício. Vem da ideia de missa, que é aquilo que a gente faz como um rito mecânico. O santo é o meu modo de ser, de viver. E os escribas, os teólogos, os acadêmicos, eu não tenho nada contra estudar teologia, ser academicamente uma pessoa culta. Eu amo ser culto. Eu sei que eu sou um homem culto em muitos aspectos. Mas isso não tem nada a ver com qualquer pressuposto sobre o qual eu venha a erigir a minha vida, nem a minha confiança, nem nisso colocar a minha dependência, muito menos ainda qualquer que seja a natureza de jactância. Deus me livre disso. E quem quer que me conheça sabe que eu ando longe disso. E as multidões sabem a diferença entre aquele que fala daqui e aquele que fala daqui, do coração, que faz a viagem passar também pelo entendimento, pela compreensão, pelas lógicas de comunicação e de pedagogia, de clarificação. Mas tudo nasce desse lugar profundo da eternidade plantada no meu coração. E eu não estou falando do meu órgão cardíaco, eu estou falando do meu ser espiritual profundo. É isso que a psicologia bíblica associa ao significado de coração. Mente, emoção, afeição, compreensão, percepção, cognição, intuição, todas as capacidades de captação, de antenamento, de recepção, habitam o que o Novo Testamento, que o Evangelho chama de coração, que Jesus designa como coração. É o lugar do discernimento, é o lugar
do enraizamento da palavra do Evangelho em mim ou em você, em todos nós. As multidões olharam e disseram: meu Deus, a gente está cercado de religioso. Alguns até sabem das coisas. Alguns até ensinam alguns princípios interessantes. E há uma multidão enorme que só repete, repete, repete. Isso naqueles dias. Nos dias de hoje, não há mais nem quem repita, não há nem quem saiba, não há coisa alguma, porque os nossos tempos são horrorosamente piores e mais devastadores de qualquer natureza de informação ou de intelecção ou de academia. Tem alguns poucos ainda que infelizmente glorificam muito a academia e muito pouco o joelho do chão, a oração, o temor do Senhor, a espiritualidade, a vida com Deus, a vida no íntimo, a resposta a Deus, não de maneira pública, plástica ou como uma persona observável, mas no interior do ser, no quarto fechado, na busca de coerência pessoal, para que o resto da vida seja apenas uma frutificação natural daquilo que eu sou, e não daquilo que eu elaboro e apresento para consumo externo e artificial dos outros. Essa é toda a diferença. E você só não sabe a diferença se não quiser. Como eu vejo muita gente que me diz: não, eu sei que a igreja que eu frequento, com o pastor que tem lá, eu sei que ele é mentiroso. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Eu sei que ele é mentiroso, eu sei que ele trata mal a mulher. Eu sou amigo da filha dele. A filha dele odeia ele. Mas ele é um bom gestor de cultos. Ele tem uma capacidade de comunicação que aquilo vive cheio. E eu gosto do louvor, eu gosto da bateria, eu gosto do baixo, eu gosto do contrabaixo, eu gosto do espetáculo, eu gosto do show. Ele também não tem conteúdo nenhum, mas não faz mal. O louvor me alegra. Eu saio de lá assim um pouquinho mais leve, é melhor do que não ter nada. Eu conheço e sei que a maioria, eu vejo gente que frequenta as igrejas dos pregadores mais conhecidos nesse país, especialmente quando eu estou em São Paulo ou no Rio, aqui mesmo em Brasília, que é a terceira maior capital do Brasil, e aqui eu ando muito de Uber, e no Rio de Janeiro também. Em São Paulo eu quase não ando de Uber, porque tenho lá um filho querido que tem motoristas à disposição para me levarem para aqui, para ali, para acolá. Para os lugares onde eu vou pregar, o podcast onde eu vou falar, as visitas que eu vou fazer, as pessoas que eu vou encontrar. Mas no Rio, onde tudo é mais espalhado para mim, e os filhos moram muito longe, e eu fico com a Adriana na casa que a gente tem lá, que na maior parte das vezes está alugada por Airbnb, então a gente anda de Uber. Aí eu entro no Uber, o cara olha pelo espelho, ele já viu o meu nome na chamada, Caio Fábio, endereço. Aí eu entro no carro, o sujeito já está olhando para trás, olhando pelo espelho fixamente. É quase inevitável, a minha mulher sabe, meus filhos também. E quem quer que ande comigo. O cara vira e diz: Caio Fábio, mas é o Caio Fábio? O pastor? Eu digo: é assim, muito prazer. Ô, meu irmão, que honra. Aí vem aquelas histórias todas. Aí eu digo: você é cristão? Sou. Frequento a igreja X. O senhor conhece muito bem o meu pastor, que eu já vi o senhor dando uma opinião sobre ele na internet há muitos anos. Aí eu digo: desculpa, é só a minha opinião. Eu não quis ofender ninguém que frequente lá. Aí diz: não, o senhor está certo, de cima a baixo. E eu pergunto: por que você continua lá? Ele diz: não, porque os meus filhos ainda não notaram nada. E eles estão cheios de amizade, alguns são pequenos, alguns são pré-adolescentes.
nem ouviram, nem ouvem o pastor, nem percebem a loucura. Aquilo lá está insuportável mesmo. Na realidade, eu vou porque a minha mulher ainda não entendeu, ou porque ela é muito amiga de algumas mulheres de lá, ninguém aguenta mais, mas eles ficam por causa da amizade uns com os outros. E enquanto isso, aquele angu vai sendo rodado, vai ficando cada vez mais grosso. Eu ouço isso o tempo todo, em todos os lugares, de modo que as pessoas sabem a diferença. Sabem, você sabe a diferença e não me diga que não sabe. Pois bem, as multidões que o ouviram lá no primeiro século, naquele ano 30 da nossa era, 32, 33, considerando o erro do calendário gregoriano, e que não importa para finalidades práticas para nós aqui, 4 anos antes, 4 anos depois, 5 anos antes, 5 anos depois, não importa. Foi isso que ele disse. Compararam na mesma hora o modo dele falar, que tinha a ver com o brilho dos olhos dele, que tinha a ver com a verdade que ele encarnava, que tinha a ver com o suor dele, que tinha a ver com os modos dele, que tinha a ver com o gestual dele, que tinha a ver com a comunicação física, corpórea, energética, inteira, plena, total, além das palavras, tinha a ver com as aplicações e tinha a ver com o mundo que os cercava. Um mundo de inimigos, um mundo de romanos, um mundo de abusos, um mundo de escravos e de escravizadores, um mundo de gaps socioeconômicos impensáveis, enormes, inimagináveis, aonde o direito à exploração estava declarado, decretado e permitido. Onde não havia nenhuma constituição para amparar nem na folha do papel quem quer que fosse. Tudo era permitido para quem tinha poder, para quem tinha influência e podia abusar a qualquer um. E os maiores abusadores daqueles dias, além dos romanos, com seu patão militar em cima, eram os religiosos de Jerusalém, com a sua perversidade religiosa, com os seus apedrejamentos, com as suas malignidades, com os seus juízos, com os seus ostracismos designados para os outros, com as suas exclusões, com os gaps que eles mesmos criavam, com os fossos, com os afastamentos, com os leprosamentos, com as imundícies designadas para o próximo, do jeito que eles quisessem. Era um mundo horrorosamente porco. De modo que esse povo, que começou com um grupo de discípulos e agora vejam como o verdadeiro evangelho não se circunscreve a um grupo de pessoas com um entendimento fabulosamente elevado. Ao contrário, todos podem entender. Como eu sei que o que eu estou ensinando aqui, todos podem entender. Todos. Porque quem quer entender, entende, compreende, só que não está com essa disposição. As multidões, e não as seleções, mas as multidões. Toda gente de todo tipo se maravilhou, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. No fim de tudo, preste atenção aqui em mim, no fim de tudo o que importa é se existe casamento entre a palavra e a vida. Se existe casamento, não um namoro distante. Eu conheço muita gente que namora o Evangelho, que aplaude o Evangelho, mas que não está casada, que não fica grávida do Evangelho, que não concebe do Evangelho, que não dá à luz a semente do Evangelho. O que dá autoridade é esse parimento, esse dar à luz. Essa realidade inquestionável de que aquilo que está sendo dito
frutua, frui, produz os seus botões, suas flores, seus frutos. Produz vida. Qualquer um pode se alimentar daquilo que dali procede e viver por meio daquilo. Esse é o significado da autoridade, diferentemente do ensino que apenas resvala, mas não rasga, não fere, não é um proferir para a vida. E eu espero que você tenha entendido. E que você busque ouvir aquilo que é dito, não com um grito. Às vezes eu encontro pessoas que até repetem o que eu falo, repetem. Não dizem que foi de mim, nem comigo que aprenderam. No passado tinham orgulho de dizer, como eu ouvi o reverendo Caio Fábio dizendo, eu quero aqui pregar hoje uma palavra que eu aprendi com ele. Isso era alegria para milhões de pregadores no passado fazerem assim. Hoje em dia eles escondem. Mas eu é que prego, eu quando ouço alguém eu sei de onde veio e sei o que eles estão fazendo. Sei que eles até mudam um pouco o vocabulário para encobrir o conteúdo, mas é impossível negar o conteúdo. Especialmente de mim, eu me reconheço aonde quer que eu esteja sendo repetido, por mais camuflado que o indivíduo seja. E eu vejo que o cara grita, esbraveja, anda para lá, anda para cá, repete, bate, soca, pula e não acontece nada. E eu também, por outro lado, sei que o que eu estou dizendo aqui pode não atrair hoje em dia milhões e milhões, porque o mundo mudou e está todo mundo fugindo do Evangelho, todo mundo quer grana, dinheiro, prosperidade, facilidade, coaches mentirosos, igrejas falsificadoras da palavra de Deus, querem barganha, querem negociação com Deus, querem tudo isso que vem sendo prometido e que no passado não era. E são poucos. A porta cada dia é mais estreita e o caminho mais estreito, e são poucos os que acertam com ela, mas os que buscam e encontram, e os que encontram estremecem de cima a baixo com a verdade do Evangelho. Porque notam a diferença, que não é como ensinam os escribas, nem os fariseus, nem os representantes autorizados de Deus, nem os que são doutores em Deus, doutores em Jesus, doutores em divindade. O que eu mais vejo hoje em dia é o pessoal apresentar diploma. E todo mundo vai fazendo um carteado de diploma, vai jogando diploma. Você vai ver, o cara tem medo de morrer. Se um doente chegar diante dele e disser, ora por mim, por favor, pastor, impõe as mãos na minha cabeça e ora por mim, porque eu recebi um decreto de morte. Aí o cara diz, olha, eu recomendo você procurar um bom médico, mas ele mesmo não quer nem botar a mão na cabeça do sujeito para não se comprometer. Como eu conheço alguns queridos que no passado já foram pessoas muito crentezinhas. Mas hoje em dia, eu só levo susto. Como nos últimos meses, eu ouvi alguns deles dizerem, olha, eu não creio mais em milagre, me desculpa, cara, eu não creio mais em milagre. Mas se você vir o cara pregando, quem não sabe disso, porque eles não têm coragem de dizer isso no púlpito, eu não creio em milagres. No púlpito, aparentemente, eles creem, mas é para consumo seu. Mas não muda a vida de ninguém. Você só vai lá e continua levando cafuné e voltando para casa e voltando para levar mais cafuné. A vida não é transformada porque não tem coerência, não tem casamento entre a palavra e a vida. Não tem encarnação. A fé não é contínua, não
passa do palavreado não se transforma numa mão invisível que é capaz de patolar o peito do doente, do enfermo, do angustiado, do aflito e dizer: eu quero o teu bem, fica curado em nome de Jesus. Você só vê fazendo isso os falsos profetas. Mas os que não são teoricamente abusivos, do jeito que os falsos profetas são saduceus, são aqueles que não creem nem anjo, nem milagre, nem ressurreição, nem coisa alguma, só tem uma palavra bonitinha para declarar para os outros. Agora você decide o que você quer para a sua vida.